vocês podem estar me chamando, tá? Porque às vezes vocês podem estar fazer algum questionamento e que vai deixar para o final e às vezes acaba esquecendo, tá bom? Só a questão de alguns depoimentos que vocês de repente queiram dar para a gente deixar para o final. Bom, índice glicêmico. Gente, todo alimento, carboidrato, possui um índice glicêmico, tá? Ele vai indicar a quantidade ou a velocidade que a glicose vai percorrer ou vai chegar na corrente sanguínea e vai estar alterando esse valor. Então, o índice glicêmico ele é um indicador de velocidade com que o carboidrato presente no alimento alcança a corrente sanguínea e altera a glicemia. O que é a glicemia? É o açúcar, é o nível de açúcar no sangue. Então, quando a gente faz consumo de um alimento que contém um índice glicêmico alto, muito mais rápido vai ser com que essa glicose chegue na corrente sanguínea. Então, quando a gente está falando sobre diabetes, sobre pessoas que já possuem essa deficiência, vamos dizer assim, de produção de insulina, alimentos que contenham índices glicêmicos altos, eles são altamente prejudiciais para esse indivíduo, porque ele pode aumentar bruscamente essa glicemia e fazer um pico glicêmico. Entenderam? Alguns alimentos eles vão virar açúcar bem rápido e eles vão ser absorvidos também de forma muito rápida, que pode causar os picos de glicose, estimulando a produção de insulina pelo pâncreas. Esses são os alimentos que têm um alto índice glicêmico. Muitas pessoas, principalmente diabéticos, sempre questionam sobre a melancia, né? Não é verdade? A pessoa que é diabético tem um pavor de melancia. Por quê, gente? Porque a melancia, ela tem um índice glicêmico alto. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem diabetes, ela não possa consumir melancia. Até porque, ao longo aqui da nossa conversa hoje, eu vou estar explicando para vocês que determinados alimentos, determinadas situações, determinadas formas com que é consumido alguns alimentos, mesmo ele sendo um alimento de índice glicêmico alto, ele pode ser consumido com segurança por um diabético. Certo? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá, então. Pode passar para a próxima tela. Quem quiser Estou perguntar... no posto de saúde. Romana, tu está no posto de saúde, Romana? Sim, marcando. Tá certo, mas está fazendo as duas coisas. Exatamente. Pronto, tranquilo, então. Saiu a tela, coordenação da UNIT, a tela de aula saiu, a tela do slide. Está voltando, eu acho. A tela, por favor. Pode passar o próximo slide, por favor.
Só um minutinho. Então, para que vocês possam entender o que é considerado um alimento que possui um índice glicêmico alto, como é que eu vou saber, né? Vamos imaginar que você está comendo um arroz branco, e ele tem um índice glicêmico em 80. Ah, mas isso é alto, isso é baixo? Então, assim, o índice glicêmico nos alimentos ele é medido de 0 até 100, sendo que os abaixo de 55 são considerados alimentos com índice glicêmico baixo. Então, para as pessoas que são diabéticas, para as pessoas que fazem controle de glicemia, até mesmo que fazem controle de peso, é importante consumir esses alimentos que possuem um índice glicêmico mais baixo, certo? O índice glicêmico que vai de 56 até 69 são considerados alimentos com índice glicêmico, ou melhor, com a velocidade de chegada na corrente sanguínea e aumentar a glicose na corrente sanguínea. Esses alimentos entre 56 a 69, eles são considerados de médio índice glicêmico. São alimentos que podem ser consumidos, mas que eles não podem ser consumidos em grandes quantidades. E a gente tem também alimentos, gente, sempre falando que esses alimentos são os carboidratos, tá? São alimentos que possuem um índice glicêmico alto. Ou seja, esses alimentos, eles precisam ser consumidos com um alerta bem maior. Por quê? Porque eles podem aumentar a glicemia muito rápido. E isso pode ser prejudicial para quem é diabético, com certeza, e também pode fazer com que a pessoa aumente de peso. Até porque, gente, quando você consome um alimento de índice glicêmico alto, o que é que vai acontecer com o seu corpo? Rapidamente, né? Como a glicose é uma fonte de energia, você vai ter uma disposição muito mais rápida. Mas também muito mais rápido você vai sentir novamente fome. Certo? Por quê? Porque ela não vai ser constante. Ela vai ser naquele momento, passando mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos, dependendo do alimento, e aí a glicose já vai baixar e essa energia já vai ficar diminuída. Por isso ser prejudicial para quem é diabético. Entenderam? Então, quando a gente for preferir alimentos, que sejam alimentos de baixo ou médio índice glicêmico. Pode passar a próxima tela, para a gente já mostrar para vocês alguns alimentos que fazem parte... Aqui, gente, a gente tem pouquíssimos alimentos, tá? Que tem o índice glicêmico baixo, médio e alto. Por exemplo, as frutas, algumas frutas que possuem um índice glicêmico baixo. A ameixa fresca, a maçã, gente, a maçã ela tem um índice glicêmico bem baixinho, certo? A pera, para muitas pessoas que não sabem, melão, a cereja. E quando eu estou falando em cereja, gente, estou falando em cereja fresca. Eu não estou falando em cereja, aquela que vem em conserva. Aquele dali é açúcar puro por conta da conserva, que é muito doce. Damasco não é tão comum para a gente, mas também é uma fruta que possui um índice glicêmico baixo, certo? Laticínios, achocolatados sem açúcar, porque geralmente eles são produzidos do cacau. Então, eles vão ter uma quantidade de glicose bem baixa. Iogurtes light ou iogurte natural. Gente, quando você for comprar iogurte, é importante você ler no rótulo se ele é iogurte. Por quê? Muitas pessoas vão ao supermercado e vão comprar iogurte
E qualquer copinho daqueles leva, não, eu estou tomando iogurte. Não. Às vezes você está tomando algum outro composto que não seja iogurte, tá? Iogurte, inclusive, é um alimento muito saudável. Rico em proteína, é um lanche bastante indicado para qualquer que seja a situação. E para aqueles que querem fazer controle de peso, o iogurte light, mais indicado ainda porque possui uma quantidade de gorduras bem mais baixa. Leite com farelo. Farelo de quê? Farelo de aveia, tá? Leite integral. Aqui, gente, a gente está falando, vamos deixar bem claro. Essa aula, nós estamos falando em índice glicêmico. Porque vocês podem chegar e dizer assim, professora, a senhora fala tanto para a gente não consumir leite integral por conta da questão da gordura. Aqui a gente está mostrando para vocês. Concita, desliga o teu áudio. O que a gente está mostrando nessa aula para vocês é a quantidade é o índice glicêmico que possui os alimentos, tá bom? Então, leite integral também possui um índice glicêmico mais baixo, o leite desnatado também, o leite de soja, o queijo tofu, os queijos light, as massas, o espaguete, por exemplo, quando o espaguete está enriquecido com alguma proteína. Concita, teu áudio está ligado. Pronto, obrigada. Aqui também a gente tem os biscoitos e cereais. Será que eu tenho algum biscoito ou algum cereal que possui um índice glicêmico baixo? Não. Por que eu não tenho? Porque geralmente, tá? Eles são produzidos de massas refinadas, de trigo, geralmente. Então, para ser um alimento para possuir o índice glicêmico baixo, vocês sabem que as massas elas possuem um poder muito grande de aumentar esse índice glicêmico. Os pães de cevada, farelo de arroz, aqueles que são enriquecidos com farelo de arroz. As hortaliças, no modo geral, elas possuem um índice glicêmico baixo, geralmente, tá? E aí a gente tem aqui já outras frutas que possuem um médio índice glicêmico, podem ser consumidas, mas tem que ter um cuidado bastante grande para não consumir uma quantidade maior do que aquela indicada. Kiwi, laranja, pêssego, né? Os grãos, ervilha, feijão preto. Então, aqui tem vários. Leites ou laticínios. Por exemplo, os leites fermentados, como a marca Yakult, também tem uma certa segurança, pode ser consumido, mas não em grande quantidade. E aqui a gente vai colocando já mais outras, as hortaliças, né? Batata doce. E deixa eu ver mais aqui. Bolos e doces. Geralmente aqueles que são lights. Por quê? Lá no final da nossa aula, eu vou estar mostrando para vocês uma tabelinha falando sobre essa questão de a diferença de diet para light, certo? Porque às vezes a gente pensa assim, o alimento ele é light porque ele não possui gordura. Não, é porque foi tirado uma certa quantidade. Maria do Carmo levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? É só ligar o microfone. E Raimundo Cardoso. Eu fiquei na dúvida, porque a questão do tofu, né, professora? Eu esse já comprei uma vez e eu achei ele muito salgado. Então, então, aqui é como eu estou falando para vocês. A nossa aula de hoje, a gente está falando sobre glicose, índice glicêmico, certo? A gente não está falando sobre outros aspectos que um alimento ele possa ter. Com relação ao índice glicêmico, ele possui um índice glicêmico baixo, ou seja, a velocidade com que a glicose
vai chegar na corrente sanguínea, se você consumir o queijo tofu, ela de fato vai ser menor. Mas isso não quer dizer que ele não tenha os outros aspectos. Entendeu? Sim, é isso Maria mesmo. Cardoso, quem é que quer falar? Raimunda. Liga o teu microfone, Raimunda, que levantou a mão. Desistiu, Raimunda? Bom, então vamos continuar. E aí, gente, a gente também trouxe para vocês alguns outros alimentos que possuem um índice glicêmico alto. E aí, para alguma surpresa de alguns, gente, a banana, tá? A banana, ela possui, sim, um índice glicêmico mais alto. O abacaxi também possui, até por conta do sabor que é mais adocicado. Geralmente, essas frutas que possuem um sabor mais adocicado, de fato, elas têm um índice glicêmico mais alto. Por isso que o consumo ele deve ser feito de uma forma mais restrita, ou você consumir com algum outro alimento que vá frear essa velocidade de absorção da glicose, tá? Milho, geralmente, dependendo da quantidade, pode ter um índice glicêmico mais alto. Será que a gente tem algum laticínio que possui um índice glicêmico tão alto? Não, a não ser aqueles que sejam enriquecidos com algum tipo de polpa, né? Ou geleia. Por exemplo, você chega num supermercado e você vai comprar, por exemplo, daquelas bebidas. Tipo, vou botar aqui uma marca, Danette. Danette, mas isso é um iogurte. Não, é o que eu estou dizendo para vocês. Danette não é iogurte, tá? Ela é, sim, uma bebida láctea, né? Porque vem do leite, mas ela é muito cheia de chocolate, né? Então, ela já tem um índice glicêmico bem mais alto. Biscoitos e cereais. Biscoitos de arroz, biscoito de centeio, biscoito creme cracker, que muitas pessoas comem biscoito creme cracker, trocam o pão por biscoito creme cracker e não sabem que a quantidade de glicose liberada por ele é alta, sim. O pão, né? Mesmo sendo de aveia, mas também... Geralmente, gente, os pães, eles possuem uma quantidade, um índice glicêmico alto. Por isso a importância de quando você for consumir um pão, você retirar o miolo, porque aquela parte onde tem muita massa é onde está a concentração de glicose, certo? Algumas hortaliças que também têm um índice glicêmico alto, abóbora, né? E batata inglesa. Seja cozida, seja ela frita, seja no purê, ela tem um índice glicêmico alto, sim. E é preciso ter cuidado quando for consumir. Pode passar para a próxima tela, por favor. Beleza. Só aguardar aqui a coordenação passar a tela. Aqui, gente, eu trouxe já para vocês também uma tabelinha onde tem alguns alimentos e marcando ao lado a diferença de índice glicêmico. Então, assim, tem algo que eu queria mostrar para vocês que é bem interessante com relação ao arroz. Muitas pessoas são resistentes a consumir. Eu não gosto de arroz integral. Eu não gosto de arroz parbolizado e continuam consumindo o arroz branco, principalmente aqueles que são diabéticos. E aí aqui, gente, não fui eu que fiz. Isso aqui eu vim de estudos, tá? Essa tabelinha veio de uma tabela de referência. Então, aqui, olha só. Arroz integral. Está bem aqui na primeira coluna, certo? Arroz integral. Quanto é de índice glicêmico que ele possui? 50. A gente está falando aqui em 100 gramas, tá? Quando a gente vai ver o arroz parbolizado, ele tem 68.
ele está no índice onde é o quê? Médio índice glicêmico. Mas se você ainda continua insistindo em consumir o arroz branco, olha como é que ele pula. Ele pula para 81. A gente está falando da mesma quantidade, só que em qualidades diferentes. Então, essa tabelinha eu trouxe poucas coisas para que vocês possam ver que pode influenciar positivamente ou negativamente na sua saúde. Então, quando você faz escolhas saudáveis, você está levando para dentro da sua casa e para o seu corpo mais qualidade de vida. Entenderam? Aveia. Aveia é um alimento que possui um índice glicêmico baixo. Por quê? Porque é um alimento que é rico em fibras. E aí, sim, ele vai fazer com que a velocidade com que a glicose seja liberada na corrente sanguínea seja lenta. Então, a gente tem alguns alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Aveia, a abobrinha, tá? A alface, amendoim, os aspargos, é difícil encontrar, mas também tem um índice glicêmico bem baixinho. A batata doce, olha a diferença da batata doce para a batata inglesa. Deixa eu ver se a gente tem a batata inglesa aqui. Tem. Batata cozida. Olha só, a batata doce ela tem 44 de índice glicêmico. Sendo que a batata inglesa cozida ela tem 121. Nossa, que absurdo. Olha a quantidade de índice glicêmico que tem a batata doce, ou a batata inglesa. Então, escolham os alimentos pela qualidade. Outro alimento também que tem um índice glicêmico bem baixinho, gente, e é muito gostoso, a berinjela, o brócolis, a cenoura crua, e eu gosto sempre de falar para vocês, tentem consumir salada crua, porque com certeza ela vai ser muito mais benéfica para vocês, tá bom? Para a gente, na verdade, né? O centeio, a cereja, como eu já falei, a cereja natural, a cevada, o cogumelo, e tem uma infinidade de alimentos que possuem um índice glicêmico baixo. E aí, muito cuidado para alguns outros alimentos que já possuem um índice glicêmico alto. Por exemplo, a abóbora, o arroz branco, a baguete, né, que é aquele pão. Banana, consumir banana, gente, sempre com aveia ou com farelo de aveia, tá? As barras de cereais, muitas pessoas falam, eu estou de dieta, eu estou me cuidando, e não vê que a barra de cereal acaba sendo vilão. Batata frita, aí vocês podem dizer assim, professora, batata cozida tem maior índice glicêmico do que a batata frita? Tem. Já já a gente vai ver aqui que existem alguns alimentos que quando a gente consome junto, ela faz com que a velocidade, ou seja, esse índice glicêmico, ele seja diminuído, tá? Nesse caso, é a gordura. Bebidas isotônicas, que geralmente são pessoas que gostam, que fazem academia, né, e que fazem consumo dessas bebidas. Beterraba, tá? Quando ela está crua, o índice glicêmico dela acaba sendo mais baixo. A bolacha de água, são aquelas bolachas tipo creme cracker, bolo, chocolate, esses outros cornflakes que geralmente são aqueles cereais matinais, enfim. Pode passar a próxima tela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que vão alterar esse índice glicêmico, né? Que muitas das vezes ajudam ou pioram quando você faz esse consumo. Por exemplo, quando você vai escolher uma fruta ou um vegetal e você prefere consumir essa fruta mais madurinha,
quanto mais maduro, quanto mais tempo ela ficou armazenada, maior vai ser o índice glicêmico. Então, vamos para a banana. Você tem um índice glicêmico da banana se ela for amadurecendo. E você já tem um índice glicêmico muito maior se essa banana estiver madura, certo? E isso vai para qualquer situação de frutas ou vegetais. Alimentos que você faz o processamento. Por exemplo, você tem uma... Quem foi que me falou semana passada? Deixa eu me lembrar bem aqui do que era. Mas vamos lá. Você vai consumir um suco de maçã, né? Não, um suco de acerola. Quando você consome, pega a acerola e come a acerola, obviamente que você vai jogar fora a sementinha, né? Aquele carocinho dela. Quando mais você come a casquinha, que é bem levezinha, você quase não percebe. Quando você faz o suco da acerola, porque você vai ter que coar, você vai estar coando a casca, a semente e toda a fibra que tem naquela acerola. Então, quando você prefere consumir o suco ao invés da fruta, você pode estar alterando, sim, o índice glicêmico daquele alimento, porque você fez o quê? Um processamento, você processou aquela fruta, você liquidificou aquela fruta. Então, quanto mais natural for o alimento, mais saudável ele é, certo? Da mesma forma, quando você vai comer uma cenoura crua e, se você fizer o processamento dela, fazer o quê? Cozinhando. A quantidade de índice glicêmico dela crua é 1000 vezes menor do que se você consumir ela cozida, tá? Outra situação, a forma de cozinhar. Se você é aquela pessoa que cozinha o arroz e deixa ele muito mole, quanto mais mole ele tiver, quanto mais cozido ele tiver, mais alto vai ser o índice glicêmico. Gente, eu volto a dizer, nós estamos falando de carboidratos, tá? A gente está falando de massas, de frutas, verduras, legumes, certo? Que são os carboidratos. Porque depois você vai dizer assim, professora, eu cozinhei a carne demais. Gente, carne é proteína, tá? A gente está falando aqui sobre realmente os carboidratos. Então, quando você deixa de consumir a cenoura crua para consumir a cenoura cozida, você está aumentando o índice glicêmico. Quando você pega uma batata, né? E ao invés de consumir essa batata cozida, você faz um purê, o índice glicêmico vai estar maior ainda. Quando você come essa batata frita, por conta dela conter uma quantidade de gordura, mesmo não sendo uma gordura boa, ela vai estar com um índice glicêmico menor, porque ela está misturada com outro alimento, certo? Quando você vai fazer um arroz, como eu falei aqui no início, e você come um arroz mais mole, ele vai estar com índice glicêmico muito mais alto, porque ele cozinhou bastante. A mesma coisa de quando você vai fazer um macarrão, que a gente chama macarrão al dente. É aquele macarrão que não fica muito cozido. Ele fica com a massa macia por fora, mas ele tem um pouquinho de crocância por dentro, certo? Então, bem aí também pode ser que esteja aumentando o índice glicêmico. Pode passar para a próxima. A forma como ele é ingerido, né? Só aumenta um pouquinho essa tela, porque está muito pequenininha. A forma como é ingerido, né? Como eu falei para vocês, o alimento consumido sozinho, ele vai ter o seu índice glicêmico. Mas quando você acrescenta um outro alimento,
que são alimentos que podem estar freando essa velocidade de chegada de glicose na corrente sanguínea, ela vai sim ajudar a amenizar esse impacto da velocidade da chegada da glicose, né? Então, por exemplo, quando você come um alimento de alto índice glicêmico e consumir um alimento de baixo índice glicêmico, você dá uma nivelada, tá? Por exemplo, as fibras, as gorduras, elas vão fazer com que essa velocidade ela seja diminuída e ela vai ficar uma forma mais regular, certo? Pode passar aí o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês quais são esses alimentos que podem dar uma diminuída nessa velocidade de absorção da glicemia, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem alimentos que vão controlar esse índice glicêmico. Aveia. Gente, a aveia é um alimento extremamente saudável. Ele é um alimento calórico, mas é um alimento extremamente saudável. Se você souber consumir aveia e principalmente os horários de consumo e as combinações, você pode ter certeza que você vai ter um resultado extremamente positivo. Seja aveia em forma de farelo, seja aveia em forma de flocos. Porque a quantidade, ou melhor, o índice glicêmico da aveia, ele é muito baixo. E a aveia é um alimento riquíssimo em fibras. Aveia, farelo de aveia, farinha de linhaça, todos eles são ricos em fibras e vão fazer com que a velocidade da glicose na corrente sanguínea ela seja mais lenta. Gente, e eu queria que vocês, de fato, assim, vocês estão entendendo o que a gente está colocando aqui? Estão entendendo? A importância de você consumir um alimento com índice glicêmico médio ou baixo para que não venha aumentar a sua glicemia, certo? Biomassa de banana verde. Quem é que conhece biomassa de banana verde aí? Levanta a mãozinha para mim olhar. Alguém já ouviu falar em biomassa de banana verde? Eu já comi, inclusive, esse bolo, né? Esse também, colocando ela nos alimentos, botando um pouquinho. Nos alimentos, nos mingais, na refeição. É bem fácil de fazer, inclusive, eu vou até deixar para vocês lá no grupo uma receita de biomassa de banana verde, tá? Você pode fazer em casa. A biomassa de banana verde, ela é saudável não somente para quem tem problemas de glicemia alta, de diabetes, mas também ajuda bastante a controlar colesterol, tá? E, consequentemente, outras doenças que possam estar relacionadas a uma má alimentação. Então, a biomassa de banana verde, além de ser riquíssima em nutrientes também, ajuda muitas pessoas que estejam com algum tipo de deficiência nutricional. É muito importante para quem possa fazer. Professora, a gente come biomassa de banana verde? Não. Você mistura ela em algum alimento, até porque ela é um pouco amarga, né? Fibras. Quando você combina o seu alimento com fibras, você vai reduzir a velocidade da glicose na corrente sanguínea. Gorduras boas. Vamos lá. Quando eu falei da batata cozida e da batata frita, quando você vê lá naquela tabelinha, você vê que a batata cozida ela tem um índice glicêmico maior do que a batata frita, porque a gordura fez com que, quando for consumida, por conta da gordura, a velocidade vai ser mais lenta. Ah, professora, então é saudável comer batata frita? De jeito nenhum, porque aqui a gente está falando sobre índice glicêmico, mas a batata frita, além dela conter uma quantidade alta de índice glicêmico, é um alimento que é calórico, tem a gordura, que é a gordura saturada da fritura. Então, não é interessante você consumir batata frita, tá?
proteínas. Oi, pergunte. Você está me ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo. Tá. Falando sobre a aveia, dependendo como comê-la, né? O horário também. Geralmente, à noite, você consumir a aveia misturada, banana com aveia, à noite, é recomendável? Uma coisa que eu gosto de fazer, um omelete, que é o ovos com aveia. Em vez de botar qualquer outra coisa, eu boto aveia. Mas sendo que à noite, que é uma coisa mais leve, nesse horário, pode ser consumido? Pode ser consumido, sim, com certeza. Assim, eu gosto muito de dizer assim, que a aveia, misturada com as frutas, até porque a gente mostrou para vocês um pouquinho aqui de algumas frutas, ela ajuda bastante a diminuir essa velocidade da glicemia na corrente sanguínea. Então, é importante fazer o consumo. Na alimentação, melhor ainda. Até porque, gente, a aveia, ela tem fibras solúveis e tem fibras insolúveis. As fibras solúveis são aquelas que formam um gel dentro do estômago, que vão dar um poder de saciedade, né? E vai meio que mascarar, vamos falar assim, a fome. Então, geralmente, quem consome aveia sente um pouco mais de saciedade do que, às vezes, quando você come um alimento que não possui a fibra, né? E a fibra insolúvel, também presente na aveia, geralmente no farelo de aveia, ela vai fazer com que o trânsito intestinal de pessoas que têm problemas de prisão de ventre sejam regularizados. Entenderam? E não somente isso, além também dos poderes de melhorar a condição de colesterol, triglicerídeo, tudo isso. Certinho? Professora. Então, Nazaré, de fato, saudável assim. Vamos lá, Alzira, fale. Olha, eu gosto de comer banana com farinha. Como é que é? Ai, a senhora está se matando. Porque a banana já tem um índice glicêmico alto. Ela tem uma caloria alta. A farinha, mais ainda. Eu estou entendendo que é farinha de mandioca, né? Sim, farinha de mandioca. Então, são dois carboidratos simples que, de fato, tem uma caloria, tem um índice glicêmico alto e que, se a senhora é diabética, que eu não sei se pode dar uma piorada. Graças a Deus, não. Não mas se a senhora quiser perder peso, é algo que não vai lhe ajudar, vai piorar. É isso que eu quero. Certo? Tá, então, obrigado. Tem que realmente dar um cuidado maior. Quando ela falou em banana com farinha, foi muito mãe. Minha santa mãezinha que já está no céu. E ela terminava de comer, olha, botava uma colherada de farinha no prato e pegava a banana. Ela era apaixonada por banana. Uma coisa assim que ela gostava demais. Até que ela não ligava. Mas banana, ela não conseguia almoçar se não tivesse a banana do ladinho para comer. Pois é, gente, assim, você, Maria do Carmo, falou uma coisa muito interessante, que é com relação à farinha no almoço, né? Até a gente colocou um pouquinho no slide anterior, quando a gente, aqui nessa slide mesmo, quando você combina alimentos que têm o índice glicêmico alto com alimentos que têm índice glicêmico baixo. Por exemplo, as proteínas elas têm um índice glicêmico mais baixo. Maria Nazaré, acho que teu áudio está dando uma... Pronto, é uma música que está tocando aqui. Pronto. Estou na academia, é porque eu estou na academia, desculpa. Tá. Então, assim, quando você consome uma fruta, principalmente depois do almoço, ela vai ser bastante saudável. Por exemplo, melancia. Professora, eu posso comer melancia? Eu sou diabética. Qual é o melhor horário para mim comer melancia? Depois do almoço. Né? Depois do almoço, que eu digo como sobremesa. Por quê? Porque a melancia ela vai ser digerida junto com a proteína do almoço, junto com as fibras da salada. Então, a velocidade
com que essa glicose vai chegar na corrente sanguínea vai ser muito mais lenta do que se tivesse consumido a melancia sozinha, ou essa fruta sozinha, entendeu? E os doces? Mesma situação. Quando você prefere consumir um doce como sobremesa, a liberação de glicose vai ser mais lenta do que se você consumir esse doce sozinho lá no meio da tarde, ou no início da manhã, ou pior, à noite. Entenderam? Qual é a importância de você fazer esse controle, né, essa combinação de alimentos que possuem índice glicêmico mais alto com alimentos que possuem índice glicêmico mais baixo ou que não têm índice glicêmico, como é o caso das gorduras e das proteínas, que não tem glicose, não vai ser produzido glicose, porque o que produz glicose são somente os carboidratos, certo? Entenderam? Alguém mais levantou a mão para falar? Não? Pode passar o próximo slide só para a gente concluir, falando um pouquinho sobre alimentos diet light, já que a gente precisa falar um pouquinho dessa tela. Uma grande diferença entre alimentos light e alimentos diet, certo? Vamos lá. Primeiro, o que é um alimento light? Alimento light é aquele alimento em que foi retirado uma porcentagem de determinado nutriente e ele vai ficar, vamos dizer, mais leve. Por exemplo, quando você consome um açúcar light, existe um sal light. Quando você vai consumir um sal light, ele foi diminuída a quantidade de sódio. Quando você vai consumir um açúcar light, ele foi tirado um pouco da glicose e os açúcar lights, eles são adicionados de adoçantes. Entenderam? Isso é relacionado ao light. Eu vou tomar um leite light. É um leite que ele foi retirado uma quantidade de gordura. Vocês entenderam? A diferença do light? Light é quando ele é retirado algum nutriente. Quando a gente tem alimento diet, ele foi retirado 100%. Por exemplo, aqui no Brasil, aí para fora, até porque esse termo light e diet são termos que não são, você vê pelo nome, ele não é um termo nacional, ele é internacional. Então, aí para fora, a gente costuma ver mais alimentos que são chamados de diet, porque que são retirados outros nutrientes. Aqui no Brasil, quando você vai procurar um alimento diet, geralmente é porque ele tem restrição de açúcar, né? Você praticamente não encontra um alimento chamado diet que ele não tenha um outro nutriente, né? Então, assim, um alimento que é chamado de diet é um alimento para aqui, a nossa aula, que não tem açúcar, não tem sal, não tem gordura, né? Então, quando um indivíduo que é diabético vai fazer o consumo de um alimento, eu vou fazer diet ou vou fazer light? Com relação à quantidade de açúcar, tem que ser o alimento diet, tá? Pela retirada total do açúcar. Alimentos que sem lactose, mesma coisa, tá? O alimento light, ele reduz as calorias? Sim, porque ele já vai tirar uma quantidade grande. Um alimento diet, ele vai reduzir calorias? Nem sempre. Por exemplo, um alimento diet que não contém açúcar. Ele não pode não ter açúcar, mas ele vai ter uma quantidade grande de sódio ou uma quantidade grande de gorduras. Indicação: alimento light. É para quem quer consumir menos calorias, geralmente relacionado a calorias. E para um alimento diet, é aquelas pessoas que têm a restrição mesmo, que não pode conter no alimento, como é o caso de alimentos diets com restrição total de açúcar. Definição: o alimento light
ele é considerado assim, né? Tem essa nomenclatura, porque ele foi reduzido pelo menos 25% de algum componente na sua preparação. Um alimento diet, ele não vai ter aquele nutriente na sua composição. Então, por isso é considerado light. Entenderam? Quando vocês forem procurar um alimento diet ou light. E aí eu vou falar só para vocês uma situaçãozinha que aconteceu comigo. No início do curso de nutrição, eu dizia para minha coordenadora que eu não acreditava muito no curso, né? Aí eu dizia assim, que a gente ouvia muitas pessoas falarem que faziam dietas e não emagreciam e tal. E eu queria fazer uma dieta. No tempo eu nem precisava. Mas eu disse que eu queria fazer uma dieta para me ver se de fato funcionava. E ela fez uma dieta para mim, né? Só que antes de fazer a dieta, no momento da anamnese, né, no momento da consulta que eu estava fazendo com ela me perguntou o que é que eu estava fazendo. E com relação à minha alimentação. E eu disse para ela que eu estava comprando alimentos diet. E ela perguntou para mim, tu é diabética? Falei, não. Então, por que você está consumindo alimento diet? Então, assim, isso serve para que a gente possa também estar pensando no que a gente está fazendo. Às vezes, você é uma pessoa que está consumindo alimento diet porque alguém te disse que é bom. E, às vezes, ele não é tão saudável para você porque ele pode ser diet com restrição de açúcar, mas ele pode estar com uma quantidade, uma concentração de gordura maior do que aquela que você esteja precisando. E às vezes você está querendo perder peso. E esse alimento diet, ao invés dele estar lhe ajudando, ele pode estar piorando, porque às vezes a concentração de gordura, ela pode estar sendo maior. Certo? Então, um alerta a todos. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá? Se alguém tiver, abre o microfone. Então, a gente que queira perder peso, né? Eu, pelo menos, eu quero, né? Ficar em forma. Então, em vez de eu usar o diet, é melhor o light, né? Sim, mesmo é melhor o light. Mesmo que ele tenha um pouco de açúcar a mais, porque também eu fico controlando para que eu não venha ser diabética, né? Porque minha família, meus pais foram diabéticos. Então, a tendência, geralmente, a gente Sim, já existe uma predisposição. Uma predisposição. Então, eu evito algumas coisas com açúcar. Então, no caso, eu faço academia, estou fazendo agora. Mas, porém, então é melhor, no caso, como eu quero perder peso, é o light. É o light, com certeza é o light. Principalmente os laticínios, né? Queijos, iogurtes, requeijões. Sempre preferir os lights. Com relação à questão da perda de peso, se você também consumir alimentos ricos em fibras, que vão te dar um poder de saciedade maior, vão dar uma arrumada no trânsito intestinal, né? E vai dar um poder de saciedade também melhor, viu? Beleza. Tem mais? Quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem várias pessoas que botam assim, levantaram a mão, mas não estão falando nada. A Alzira, que levantou a mãozinha e está com ela suspensa há muito tempo. Alzira. Não, a Alzira já falou. Pronto, obrigada. Bom, gente, então assim, essa é a nossa contribuição referente à diabetes. Vou estar passando para vocês a receita da biomassa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar botando para vocês no grupo a receitinha da biomassa para vocês fazerem. Eu vou tentar buscar também uma tabela de alimentos, de índice glicêmico dos alimentos, porque é importante que você saiba escolher um alimento que tenha um índice glicêmico mais baixo, principalmente as pessoas que têm já uma predisposição para o diabetes, pessoas que já se encontram como pré-diabéticos, pessoas que também querem fazer esse controle e aqueles também que querem fazer o controle de peso. É importante porque nós sabemos que a quantidade de glicose no sangue, se você
quanto mais carboidrato você consome, mais energia é liberada para o seu corpo. E se você não gasta essa energia, vai ser transformada sim em gordura. E muitas das vezes é a gordura transformada em triglicerídeo. E aí isso não é importante, porque é gordura que é marcador de AVC, de infarto, e não é isso que a gente quer para a gente, né? Então, eu vou estar tentando colocar isso para vocês daqui a pouquinho, e vocês estarem estudando, que vocês estejam revendo todo o conteúdo que a gente está passando, para que a gente possa ter um sucesso nessa nossa trajetória de reeducação alimentar, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês pelo... Alguém quer falar alguma coisa? Professora, vem você aqui, Jé, que eu estou falando com a professora. Professora, de manhã eu gosto de fazer, não todo dia, mas de vez em quando eu faço tipo uma salada de fruta. Eu coloco melancia, banana, mamão e coloco aveia. E aí eu como. Isso faz mal? Não, né? Isso faz muito bem. Ah, tá bom, porque eu gosto com aveia, farinha de aveia. Ah, então, faz muito bem. Se você quiser, para melhorar ainda mais, você vai trocar essa farinha de aveia por farelo de aveia. Aí o resultado é melhor ainda. Beleza, professora. Obrigada. Tá bom? Nada. Professora, a biomassa se encontra nesses produtos naturais também, onde vende esses Sim, produtos? já existe ela pronta, sim, em casas de produtos naturais. Com certeza. Okay. Caso você não queira fazer, até porque é o tempo de vida dela, de vida útil, porque ele querendo ou não, vai ser um produto industrializado, então ele vai ter um pouco mais de conservante, vai ter um tempo de vida mais longo do que aquela que você fizer em casa. Sim, mas a de casa não é saudável, né? É porque você está vendo. Porque ela não vai ter conservante. Na verdade, é só isso. Ela não vai ter conservante. Entendeu? Okay, agora, existe também, Marisa, aquela situação assim, professora, ela é mais saudável, depende muito da manipulação. Se você não tiver um utensílio que ele é bem limpo, se você não fizer uma armazenagem dele correta, aí a manipulação, vai né? ser complicado. Entendeu? Okay, mas é isso. Mas encontra sim, tá? Obrigada, tá certo. Bom. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Sempre é um prazer enorme esses nossos encontros. E volto a dizer, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram tirar, não somente aqui, mas ao longo do dia. E a gente se encontra novamente na segunda-feira. Um abraço em todos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que a semana seja uma semana abençoada.